São Gonçalo, em pesquisa realizada pelo Censo, é um município que está entre os 10 municípios com mais pessoas que se declaram negras, não apenas aqui na Bahia, mas no Brasil. Eu me chamo Maria Luísa, tenho 24 anos, moro em São Gonçalo dos Campos, nasci em Feira de Santana, mas só foi para nascer mesmo. Minha formação acadêmica é que eu sou formada em letras vernáculas, em história, estou no caminho da pedagogia, há 2 anos tentando finalizar, mas ainda não consegui finalizar, mas com certeza esse ano irei conseguir. Além de trabalhar na área da educação, trabalho como voluntária em ONGs daqui do município, como a PASSE, Associação do Gravatá, e atuo também dentro da área dos projetos culturais. É uma área que me interessa, é uma área que me motiva, que me cativa, até porque também trabalho como produtora cultural na produção do documentário e na escrita também. Trata sobre a vida de mulheres fumageiras aqui do município de São Gonçalo dos Campos, que tem um destaque, inclusive, internacional, frente a essa questão da indústria fumageira liderada por mulheres. Aqui no nosso município nós temos 2 fábricas clássicas aqui do município na fabricação de fumo. E aí a proposta do documentário é justamente trazer à tona e conversar um pouquinho sobre a vida dessas mulheres fumageiras negras aqui no município. Meu nome é Felipe, mais conhecido como Lipe Garcia, e o audiovisual entrou na minha vida, né? Porque eu era músico, tocava na igreja, tocava em algumas bandas, e por coincidência eu conheci a música numa ONG daqui de São Gonçalo. Não sei muito bem se era essa ONG aqui, mas o professor era Sandro, que é o que dá aula hoje aqui, que inclusive é até casado com minha prima. E aí eu comecei a ter os primeiros contatos com a música através dele. E com a música, tocando em uma banda, eu conheci uma pessoa, um rapaz que ele era fotógrafo, e aí toda vez que a gente tocava, eu sempre parava para conversar com ele sobre fotografia e tal, e eu sempre gostei de fotografia, por conta da igreja, as coisas da igreja também que eu fazia. E aí foi quando um colega meu comprou uma câmera para um evento que teve na igreja, só que ele tinha muita vergonha. E ele pegou e deixou a câmera na minha mão. Aí eu peguei essa câmera e tirei foto do culto todo, né, do evento todo. E aí no final do evento ele olhou para mim, deu risada e falou assim: pelo que eu conheço de Felipe, é bem capaz dele inventar de virar fotógrafo. Aí eu falei: rapaz, uma boa ideia. Na época eu trabalhava numa empresa aqui da cidade, Tabarama, e aí logo depois eu saí. E aí quando eu saí, eu tinha um computador, um notebook, e um colega meu tinha uma câmera, e ele queria um notebook e eu queria uma câmera. E aí eu peguei e troquei minha primeira câmera pelo notebook que eu tinha. Aí comecei a fotografar, tal, ia fotografando. Aí eu lembro que teve uma vez que teve um eclipse aqui na cidade, uma lua cheia na realidade. E eu tirei a foto da lua, tal, todo mundo postando fotos da lua. E a minha foto, tipo, tava bem destacada, mostrando bem os detalhes da lua. E aí foi aí que a galera começou a me conhecer. Começou a conhecer o Lipe Garcia. Olá, eu sou Milena Cazumbá, arquiteta e urbanista natural aqui de São Gonçalo dos Campos, formada há 4 anos e viver essa experiência desafiadora que é ser uma arquiteta negra num mundo de arquitetos brancos, né? Essa narrativa ela começa dentro da faculdade, né? Eu ingressei no curso em 2015, ainda no formato particular, né? E aí eu fiz um semestre e já não foi aquele baque de entrar na sala de aula e encontrar poucas pessoas como eu. Então ali eu já não me identificava com os meus colegas. Então o desafio começa daí. Além do mais, também os professores, em sua grande maioria, também eram professores brancos.
Eu cursei um semestre e não consegui me manter nesse curso, porque era em Feira de Santana, então eu tinha que estar sempre indo e vindo, não tinha transporte público, né, para eu fazer esse deslocamento à noite. E aí, com muita tristeza, eu tive que trancar, eu fiquei 1 ano fora, e aí eu só retornei quando eu consegui a bolsa do ProUni. E aí eu volto em 2016.1 para retornar ao curso. Eu volto em uma turma diferente, que eu não me identifiquei tanto. Eu tive poucos amigos assim que eu trago até hoje dessa segunda turma. E continuava ainda com esse número reduzido de colegas negros. Então, tudo que a gente fazia era totalmente diferente dos outros colegas. Os outros colegas faltavam aula, eles não se preocupavam, né, com essa questão de ser assíduo, de tirar boas notas, enquanto a gente que estava ali na dificuldade, que estava lutando pelo nosso lugar, a gente se dedicava bastante e a gente se pegava, né, uns aos outros para poder seguir nessa caminhada. Um curso caro, então não era fácil de manter, os materiais caros, tinha muitas viagens. Dessas viagens eu só consegui ir para uma, então foi bem desafiador durante já o curso. Me chamo Erivelton Lopes, tenho 29 anos de idade, sou atleta profissional de karatê e advogado. O karatê entra na minha vida de uma forma muito engraçada. O meu irmão, ele era um cara muito traquino, brigão, levava muito problema para casa. Meu pai, como uma forma de tentar solucionar esse problema, criou na cabeça dele uma coisa de que o esporte, né, através da arte marcial, iria melhorar essa questão do meu irmão. Nesse meio tempo, muita gente falava com meu pai que ele era meio maluco, né, de acreditar que luta, prática de contato iria mudar, né, a personalidade do meu irmão. Mesmo assim, meu pai, seguindo esse instinto dele, ele foi lá, matriculou meu irmão, que graças a Deus mudou da água para o vinho, se tornou uma pessoa muito mais responsável, muito mais tranquila, equilibrada, e isso mudou, né, a vida dele. Meu pai pegou um amor muito grande pelo esporte por conta dessa mudança que meu irmão teve e levou o karatê para dentro da nossa casa mesmo. Eu comecei a acompanhar os treinos dele, ia sempre junto. Peguei também esse carinho, esse amor e pedi a meu pai para me matricular e comecei a desenvolver a prática do karatê também. Isso eu tinha por volta de 4, 5 anos de idade e desde lá nunca mais parei, continuo treinando e desenvolvendo a prática esportiva rotineiramente, até um ponto da minha vida em que eu decidi levar isso muito mais a sério e passei a competir a nível estadual, nacional, até internacional. Fui campeão sul-americano no Uruguai, disputei um mundial na Argentina, onde eu fiquei entre os 10 melhores atletas do mundo. Já fui várias vezes top 5 no ranking nacional, líder do ranking baiano, campeão baiano também. Então eu consegui, através do karatê, ter bastante conquistas, né, no âmbito esportivo. Graças a essa questão com o meu irmão, né, que fez meu pai se apaixonar pelo esporte e fazer com que a gente entrasse na arte marcial. Meu nome é Juliana. Atualmente sou conhecida aqui na minha cidade, São Gonçalo, pela dança. Por que a dança? A dança ela entrou na minha vida, ela entra na minha vida de forma muito natural. E é algo que ao longo dos anos eu percebi, eu não busco a dança, mas ela sempre está presente em minha vida. Minhas lembranças iniciais, né, do meu envolvimento com dança, quando hoje eu paro para pensar, meu Deus, quando é que eu comecei com essa história de dança? Me remete muito à época que minha mãe, né, ela comprou para mim um colã, uma meia calça de bailarina e uma sapatilha, porque eu vivia pedindo.
Porém, ela nunca me colocou em aulas de balé. E essa roupa, né, eu me vestia e me realizava. Eu mesma criava minhas coreografias, eu mesma desenvolvia a dança que eu queria, como eu estava sentindo. E assim, o tempo foi passando, eu cresci e eu passei a ensinar coreografias, porque minha tia, ela trabalha numa escola, só que ela nunca teve habilidade para trabalhar com os alunos em épocas festivas, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, ela sempre pedia ajuda a uma moça chamada Rita Sabará. Só que chegou um período que Rita Sabará, ela não tinha mais condições devido a questões profissionais. E aí minha tia me pediu esse favor, que eu aprendesse a coreografia com Rita e passasse essas coreografias para os alunos. Eu tinha em torno de 12 anos de idade. Então foi assim que começou. Até que chegou um momento que eu não mais buscava a Rita. Eu passei a criar minhas próprias coreografias. E aí vinha todos os eventos da escola, essa minha tia, ela me solicitava. Aí minha tia, mãe Meire, Roseni, e eu ia fazendo. Até porque na época que eu estudava, eu fui estudante dessa escola, eu tinha uma boa desenvoltura nessas atividades culturais. Então eu sempre estava à frente das apresentações artísticas. Se era uma apresentação na rua, eu criava, elaborava algo, né, para apresentar. Inclusive, uma dessas apresentações, me recordo bem, quando eu estava me apresentando, o som travou e eu recebi muitas vaias. E eu continuei dançando. Na época, na verdade, era dança, era dublagem, né? Era um show de Criança Esperança. Eu lembro que bem na minha hora, um colega fazia a dupla comigo, o Renato. E ele não foi, aliás não, ele foi. E na hora que a música travou, pulou, era CD. Ele simplesmente começou a vaiar, o pessoal começou a vaiar, ele simplesmente saiu e eu continuei lá. Só que eram tantas vaias, aí depois que acabou a apresentação, que a lágrima descia assim, ó, no olho, do olho escorria. E ainda assim, hoje eu penso, né, nessa situação, e ainda assim, isso não me abalou, não fiquei frustrada, continuo, né, me exibindo. Rosane, minha prima, ela costumava me chamar de espótica, de exibida. Por quê? Porque eu sempre tive desenvoltura nessa questão artística. A gente tinha um estágio obrigatório e aí a gente já podia, se eu não me engano, já começar a estagiar no 4º ou 5º semestre. E eu sempre nessa busca de estar entregando currículos. A maioria dos escritórios também eram geridos por pessoas brancas e eu nunca consegui passar dessa fase da procura. E quando eu realmente consegui um estágio, eu já estava no 8º para o 9º semestre e foi no escritório de um arquiteto negro e que me acolheu desde o primeiro dia da entrevista. Só que aí que é que veio a pandemia e eu não consegui estagiar da forma que eu queria, né? Então eu fiquei lá apenas um mês e aí veio a pandemia em 2020, no início do ano, e aí ele me dispensou porque eu não tinha ainda me envolvido totalmente as normas do escritório em relação a programas, agilidade e tal. E aí eu tive que ficar pausada nesse momento. E aí eu retorno pro estágio em julho, agosto desse mesmo ano, quando já tinha melhorado essas questões da pandemia. E fiquei mais um mês com eles. Era um escritório que todos os funcionários eram negros, inclusive o dono do escritório. Então eu guardo com muito carinho essa oportunidade e que aí bati na minha cara novamente, que esse lugar é como se não fosse meu,
e que ainda ia ter muita dificuldade para eu conseguir me ingressar. Após isso, eu tentei novamente ingressar em outro escritório para completar essa minha carga horária. E aí, novamente, a minha oportunidade veio de uma mulher negra, que me deu novamente essa oportunidade de estar no escritório dela, com uma equipe maravilhosa. Nesse momento, eu estava fazendo o meu TCC, então já estava no TCC 2, já no agosto, setembro de 2020, tá? Então, esse enfrentamento, eu tive que sair de casa, porque meu pai estava com câncer, então eu tive que morar em Feira para concluir o meu curso. Me manter, né, sem estar trabalhando, então com a ajuda dos meus pais. Fazer esse deslocamento entre minha casa e o escritório, me manter, ter a cabeça boa para poder terminar de escrever o TCC, porque eu não conseguia ter as informações que eu precisava, porque eu não podia ir na casa das pessoas, eu não podia sair da minha cidade. Eu tinha que ter o cuidado de não levar essa doença para dentro da minha casa com os meus pais idosos e meu pai doente. Então minha cabeça fervilhava. Mas nesse esteio desse escritório, eu me encontrava. Então ali tinham pessoas como eu que sofreram as mesmas coisas ou parecidas. Então me acolheu bastante. E aí eu me formo no final de 2020 e não tenho de trabalhar, porque o escritório ele me dispensou, né? Porque eu já era uma arquiteta formada, então para eles não era mais interessante nesse sentido. E aí eu fiquei em Feira ainda, começando aí galgando esses clientes. Eu pensei inicialmente em ficar em Feira, porque o público era muito maior, porém os meus colegas, a maioria, eram de lá. Então eu seria concorrente direto deles. E aí eu pensei, né, eu vou voltar para minha cidade, porque lá a gente não tem um arquiteto que atue dentro da cidade. E eu acredito que lá vai ser o meu início. Já aconteceu preconceitos, mas em outras cidades, não aqui. Tipo, de eu trabalhar... aconteceu há pouco tempo. Eu fui fazer um trabalho no shopping com agência. E aí eu fiquei na frente da loja, numa loja de joias. Tava lá na frente da loja de joias e aí eu notei que tinha um segurança me olhando, né? Tipo, o tempo todo ele ficou lá parado. Aí eu entrei na loja, eu peguei a câmera pra ele perceber que eu tava a trabalho, não tava ali de bobeira, tava com o crachá da agência, calça, todo arrumado. E ele continuou lá na frente da loja. Aí beleza, eu botei a câmera lá dentro e fui no banheiro. E nisso que eu fui no banheiro, ele me seguiu, foi o tempo todo, até chegar lá no banheiro. Voltei, ele tornou a fazer de novo. Só que assim, eu não ia chegar pra ninguém falar que porque eu sou negro, tal. Eu deixei passar, falei assim, ó, deve ser, é o trabalho dele, ele tem que fazer isso, né? Mas eu com certeza, se fosse um cara branco na frente da loja, não teria esse problema. E aí tempos depois a gente foi fazer um outro trabalho lá no shopping, a serviço do próprio shopping. E aí a gente fazendo lá as fotos, lá uns registros lá de um parque que eles fizeram. Esse cara me abordou, falou assim, por que você está aqui fazendo foto? Eu falei, eu estou aqui porque eu estou trabalhando, assim como você. Ele, cadê um ofício, né? Cadê o ofício de prestação de serviço? Eu falei, amigo, se você, que é o segurança e que é o responsável pela segurança daqui, não sabe, eu não tenho necessidade nenhuma de lhe provar. Se eu estou aqui, uma hora dessa, o shopping fechado, o shopping estava fechado, se eu entrei, é porque eu passei por vários seguranças do seu setor e com certeza todos eles sabem que eu estou aqui a serviço. Aí ele, não, preciso do ofício, senão você não vai trabalhar. Eu falei, ó, você vai atrapalhar meu trabalho, eu vou atrapalhar o seu trabalho. Porque assim, se eu estou aqui uma hora dessa, é porque realmente eu estou a serviço do shopping. Ah, mas ninguém me passou nada. Eu falei, então o problema é seu e da administração, que não passou isso para você, porque passou para os seus colegas. E é beleza. E isso eu fiquei calado. Isso foi a segunda coisa que aconteceu com esse mesmo segurança. E aí uma semana depois a gente foi fazer trabalho nessa mesma loja. Na loja que aconteceu o primeiro preconceito. E aí a gente começou a tirar foto. E a gente foi tirar foto na frente da loja, no cantinho da parede e tal. E esse cara tornou me abordar de novo. Ele, vocês têm ofício? Aí eu
tipo, explodir. Eu falei, não, agora 3 já é demais. E a dona da agência estava comigo, ela não entendeu o porquê daquela minha reação. Aí, não, porque você não pode tirar foto aqui. Eu falei, cara, a gente está tirando foto aqui e não está pegando loja nenhuma. A gente está usando uma parede branca na frente da loja que a gente está prestando serviço. E aí, tipo, eu me exaltei, né? Aí a dona da agência falou, não, calma, Lipe, calma. Aí depois chamei ela pra conversar. Eu falei, olha, da primeira vez que a gente veio fazer foto aqui, aconteceu uma situação que ninguém sabe, ninguém viu. Depois aconteceu uma outra situação. Então essa é a terceira vez que está acontecendo comigo. E então, assim, eu garanto que se fosse uma pessoa branca, não teria acontecido isso. Não teria tido essas abordagens, né? Porque a menina que estava comigo era negra e eu era negro. Então, assim, por mais que a dona da agência estivesse do lado da gente, eu acho que não teria necessidade dele ter feito aquilo que ele fez. O karatê, ele é extremamente importante na minha vida em todos os aspectos. Foi uma prática que me trouxe desenvolvimento em tudo na minha vida, em todas as áreas. Então, me fez ser uma pessoa mais focada, mais tranquila, mais alinhada com aquilo que eu quero para minha vida. Então, o karatê, ele me ensinou a lidar com muitas coisas que dizem respeito a mim mesmo, né? Ser um cara mais autocentrado, mais controlado. Então, o karatê, ele coloca em situações em que você é criança e tem que lidar com uma plateia enorme, tem que lidar com a frustração, com a derrota. E eu acredito que isso, para qualquer pessoa, é importantíssimo, porque nesse trajeto você se conhece muito. Então, através do karatê eu me conheci bastante e eu pude saber exatamente quem eu sou, né? Então, tem situações que muitas pessoas eu acho que agiriam de uma forma totalmente diferente e eu tenho esse pé no chão de parar, pensar, analisar e agir da melhor forma. Então, isso me fez ser um estudante melhor, uma pessoa melhor, me fez também chegar nos objetivos que eu tinha na minha vida profissional. Então, como eu falei anteriormente, eu sou advogado, hoje eu sou sócio de um grande escritório também, tenho um escritório na minha própria cidade aqui, numa cidade vizinha. Então, é um grande escritório que eu represento e eu acredito que o karatê e tudo que vem junto com ele foi uma base muito grande para eu ser essa pessoa que tem essa qualidade de fazer as coisas acontecerem, sabe? O karatê, ele faz com que você descubra seus limites, descubra até onde você vai. E eu acredito, eu devo muito da questão profissional mesmo a essa prática esportiva. Devo também muito a meu pai, porque com esse amor que ele desenvolveu pelo esporte, ele fez de tudo para que eu pudesse, né, desenvolver a prática esportiva do jeito que eu queria, que era competir, viajar e tudo mais. O karatê, ele é um esporte muito elitizado, então não é todo mundo que tem acesso. Então, para eu ter esse acesso, meu pai teve que se desdobrar bastante. Então, ele teve que tirar muito dinheiro do próprio bolso, teve que investir muito para que eu pudesse fazer tudo o que eu precisava fazer no karatê. Então, a gente sabe que a realidade do nosso país não é essa. Então, chega um momento em que as crianças, mesmo jovens, têm que trabalhar, têm que ajudar em casa, têm que levar o sustento, principalmente para crianças jovens negras, que é a minha situação. Mas meu pai, por ser um policial militar, por ter um emprego ali, tudo certinho, então ele conseguia, com muita dificuldade, investir no esporte, o que eu acredito que não acontece na maioria das casas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, de forma geral. Então ele acreditou bastante, fez tudo que ele podia, ia pedir, fazia rifa, fazia várias ações para que eu pudesse desenvolver o karatê. Então eu devo muito a ele. Os materiais no karatê são absurdamente caros. Hoje, um kit para eu competir profissionalmente, ele custa mais ou menos R$3.000. Então ele já segrega bastante quem pode e quem não pode disputar as competições. Isso reflete na nossa seleção. A gente tem uma seleção baiana majoritariamente branca e sulista. Então não é nenhuma crítica, eles têm os méritos deles.
eles têm essa estrutura que possibilita ele praticar o esporte que ele ama, que ele gosta, mas existe uma discrepância muito grande nessa representatividade que a gente tem bem pouca com relação aos atletas de alto nível, justamente porque lá na base existe, né, uma linha divisória que faz com que algumas pessoas consigam, né, continuar desempenhando atividade física ou atividade esportiva e outras, por mais que queiram, não conseguem, justamente por todas essas dificuldades. Eu trouxe aqui um objeto que foi solicitado, né, pelo pessoal da produção para que eu trouxesse algo que fosse importante na prática esportiva. Quando eu recebi a mensagem do pessoal, eu estava na dúvida, né, de qual objeto eu traria para esse momento. E quando eu recebi a mensagem, eu tinha acabado de receber esse troféu aqui, que é o de Destaque 2024 da nossa academia, que é um projeto social que a gente desenvolve e que estava completando, no dia que eu recebi esse troféu, 17 anos de existência. Eu estava com o troféu na mão e pensando em qual objeto eu traria para cá. Então, esse troféu resume muito, né, tudo que eu fiz e que faço através do Karatê. É algo que eu me orgulho muito, né? Sou de projeto social, que é algo que faz total diferença. Como eu falei, o Karatê é um esporte que é muito elitizado, todas as coisas são caras, então um projeto social que oferta essa atividade, essa prática esportiva é de essencial importância para que esses jovens negros, né, em sua maioria, que queiram trilhar esse caminho do Karatê, eles tenham essa possibilidade através de um projeto social. Então, são 17 anos de um projeto que surge na laje da minha casa, onde eu comecei dando aula aos 12 anos de idade, quando eu me tornei faixa preta. Desde lá passaram mais de 500 crianças no nosso projeto e muitos deles hoje são profissionais de diversas áreas e a gente fica muito feliz de contribuir para a sociedade através do nosso projeto, através do Karatê principalmente. E eu acho que é o objeto que mais representa, né, toda essa história. É pensar que essas conquistas não é uma conquista minha, mas é daquelas pessoas que vieram antes de mim. E todos aqueles que vieram antes de mim, a eles eu sou grata, porque sem eles eu não conseguiria estar hoje em frente às câmeras falando que o que eu tenho hoje não são desafios, mas são conquistas. E esses desafios me potencializam dentro desse processo e que me fazem ter essa consciência de que eu preciso devolver para a sociedade tudo aquilo que há de bom, sobretudo aqui em São Gonçalo, que nós estamos entre os 10 municípios mais negros do país. Então, que compromisso é esse que eu tenho, não apenas com a minha formação, mas também para o meu povo. Então, essas conquistas, elas fazem parte, sim, e a gente precisa se reconhecer, até porque a gente foi ensinado a não reconhecer essas conquistas. E hoje, com 24 anos, se me reconhecendo negra, através da universidade, porque antes eu não me reconhecia negra, eu me reconhecia como mulata, como uma cor mais clara, querendo me aproximar ainda mais da família de parte de mãe, que é uma família mais clara, e me distanciar da família de parte de pai. Hoje eu me olho, hoje eu me reconheço, hoje eu sei quem eu sou através da universidade, porque lá eu consegui me olhar frente ao espelho e saber aquilo que eu quero, e saber aquilo que eu preciso, que é, sobretudo, me ajudar e ajudar meu povo.